A questão 1. Explique detalhadamente o funcionamento de um termopar. O termopar é formado pela junção de dois fios de ligas metálicas diferentes entre si. Na sua junção, em uma das suas extremidades, chamamos de junta quente. É a parte que fica no forno. E na junção onde ligamos o aparelho ou o cabo de compensação, onde fazemos a ligação realmente, é chamado de junta fria. A sua junta quente, quando submetida a uma fonte de calor ou energia positiva ou negativa, temperatura negativa, faz com que seja gerada uma milivoltagem que é proporcional à sua junta fria, efeito chamado de feedback. Eu preparei aqui aquela experiência que eu tinha apresentado em vídeo, ela representa um termopar, e o interessante aqui, pessoal, que esse termopar eu peguei com duas ligas totalmente desconhecidas. Existem as ligas do termopar tipo J, do termopar tipo K, do termopar tipo S. São ligas que foram casadas, que foram estudadas, cuja milivoltagem, a gente conseguiu colocar isso numa tabela e fazer uma conversão em temperatura. Mas na realidade, termopar é qualquer metal diferente que eu faço a junção e eu saio medindo. Eu peguei aqui um tubo de inox, um tubo de cobre, um é tubo, o outro é metal maciço, e aqui na ponta eu soldei, liguei aqui um cabo. Que cabo que eu coloquei aqui? Eu coloquei um cabo de cobre comum, até porque quando a gente faz a ligação em cima da bancada, eu posso fazer com cabo de cobre comum. O cabo aqui é amarelo, um cabo tipo K, aqui é um cabo de cobre comum. Como tudo isso aqui está sobre a bancada, não importa se esse aqui é compensação, se esse aqui é de cobre. Por quê? Porque o cabo de compensação, qual que é a função dele? Olha quanta coisa a gente vai ver nessa definição de termopar e nessa experiência. Que ele faz a compensação entre a junta fria, que é esse cara aqui, com a junta fria do aparelho. Ele faz a compensação entre essas duas juntas. Normalmente, essa temperatura aqui é onde tem o cabeçote, onde tem a ligação do cabo lá no processo. Normalmente essa temperatura é mais alta. E aqui é a temperatura do aparelho. Normalmente é a temperatura onde está no painel, perto do instrumento. Ou seja, é uma temperatura mais ambiente aqui. Aqui às vezes fica no sol, fica no tempo, fica próximo ao forno. É duas ligas, uma de cobre e a outra de inox. Um é um tubo e o outro é um metal maciço de cobre. O cabo de compensação de termopar tipo K, note que aqui em cima é um termopar tipo K. O que eu estou fazendo aqui é um soprador de ar quente, onde essa temperatura ela vai aumentar, tá certo? Eu estou aquecendo a ponta, então eu vou aquecendo, até ele começar a medir. Como eu não tenho aqui uma ideia de qual o comportamento desses dois metais, eu liguei eles. A gente não sabe quem é positivo e quem é negativo, por isso que a hora que eu aqueci, a temperatura aqui caiu. O que nós vamos fazer agora? Vamos inverter para poder acertar a parte da polaridade. Lembrando que são dois metais desconhecidos, eu não tenho a mínima ideia do que é isso, né? Um inox, um cobre. Eu não sabia quem iria se comportar como o quê. Agora a gente acertou, inverteu a polaridade, vamos aquecer, a temperatura começa a subir, gerando aqui uma milivoltagem positiva. A pergunta que tem na questão é: o que é termopar? Termopar são dois metais diferentes, tá certo? Onde nós fazemos uma solda na ponta, que quando aquecida junta quente, ele transforma a sua milivoltagem em um valor de temperatura. Essa temperatura não é real, porque eu não sei a relação milivoltagem que ele está dando em relação a um termopar tipo K. Isso aqui não é um termopar tipo K. Eu estou lendo ele aqui, olha, num aparelho tipo K. Eu estou usando um cabo tipo K, embora aqui não tenha a mínima importância. Eu não tenho a mínima ideia de como ele está se comportando. É isso.